A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial começa a ser mais comentada nos dias de hoje, à medida que novos estudos e fontes sobre o assunto começam a ser explorados em pesquisas recentes. A cobra fumante, símbolo das tropas expedicionárias, as missões do primeiro grupo de aviação de caça e as ações defensivas da Marinha lentamente entram nos holofotes do estudo da história nacional. Mas fica a pergunta: e o que o Brasil fez na Primeira Guerra Mundial? Se no conflito de enormes proporções da metade do século nós nos posicionamos contra o fascismo, o que nós fizemos na gigantesca guerra de trincheiras que se desenvolvia na Europa? 2 livros, o U-93, A Entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, do jornalista Marcelo Monteiro, e O Brasil na Primeira Guerra Mundial, A Longa Travessia, do historiador militar Carlos Darós, trazem luz ao tema. Assim que a guerra se iniciou em 1914, o governo de Venceslau Braz, o então presidente do Brasil, aderiu às regras de neutralidade, tentando direcionar os seus esforços para resolver os problemas dentro do Brasil. Essas regras especificavam que o Brasil não poderia tomar algumas atitudes com os países dos dois lados do conflito, como enviar um auxílio militar ou exportar o material bélico. Havia algumas exceções, como por exemplo a permissão de navios militares passarem pelo nosso litoral sem que isso quebrasse a nossa situação de neutralidade. Além disso, em casos de emergência, esses navios de guerra poderiam atracar nos portos brasileiros. O Brasil tomou atitudes para defender a sua posição política, ocupando com tropas as ilhas de Trindade, reforçando o contingente em Fernando de Noronha. Externamente, o Brasil seguiu sofrendo enormes pressões políticas e econômicas, principalmente da Inglaterra, França e Alemanha, para que o nosso país auxiliasse no seu esforço de guerra. Na época, o Brasil era extremamente dependente do mercado externo, principalmente em razão do café ser o nosso principal produto enviado para o mercado externo. Com o conflito na Europa, essas exportações para nossos principais consumidores foram muito impactadas. Internamente, o público se dividia sobre qual lado apoiar. Grandes jornais da época apoiavam um lado diferente do conflito, enquanto alguns grupos defendiam a entrada no lado dos aliados, outros defendiam um apoio à Alemanha, com outros ainda tentando manter a imparcialidade no meio de todo o caos. A situação mudaria drasticamente em 1916, após o desenrolar da Batalha da Jutlândia. De uma forma bem resumida, essa série de batalhas navais colossais no Mar do Norte entre a Marinha Real Inglesa e a Marinha Imperial Alemã resultou em pesadas perdas e baixas para ambos os lados, mas também levou ao corte do acesso do Mar do Norte e do Oceano Atlântico para os alemães, que foi uma perda em nível estratégico considerável. No início de 1917, para remediar a situação, o Império Alemão alterou a sua tática de guerra naval, agora focando no emprego dos seus submarinos, os U-Boats. Essas embarcações iriam realizar um bloqueio naval mais agressivo do que era feito previamente, numa tentativa de acelerar o fim da guerra, já que em terra a situação também estava parcialmente estagnada. As regras de engajamento de navios mercantes que passavam por regiões como o Canal da Mancha, por exemplo, foram flexibilizadas de um modo que os afundamentos de embarcações se tornassem quase que irrestritos. E foi em 3 de abril de 1917 que o navio mercante brasileiro Paraná passava justamente por essa região, seguindo todas as diretrizes estabelecidas previamente sobre o trânsito de embarcações neutras, como deixar sua nação de origem bem explícita, estar com todas as luzes ligadas durante a noite e estar em velocidade reduzida. Mesmo assim, um U-Boat alemão torpedeou o navio brasileiro, o que fez com que 3 marinheiros perdessem a vida. O impacto desse evento foi profundo no Brasil, com diversas manifestações nas capitais do país, com comércios de donos alemães ou de seus descendentes sendo saqueados ou destruídos. O Brasil então adotou uma postura alinhada com os Estados Unidos, que havia se tornado um grande parceiro comercial nos últimos tempos. O governo brasileiro protestou sobre o evento junto aos órgãos do governo alemão no Brasil,
sem efeito. No dia 11 de abril, nosso país rompeu relações comerciais e diplomáticas com a Alemanha, tomando em seguida duras medidas de retaliação, como por exemplo o confisco de embarcações alemãs que estavam atracadas em portos brasileiros. Os alemães seguiram a sua campanha agressiva no mar, levando a mais afundamentos de embarcações brasileiras. Em 18 de outubro, o navio mercante Macau, que havia sido previamente tomado dos alemães, foi afundado, com o comandante e o despenseiro do navio sendo sequestrados pela tripulação do submarino alemão. Como resposta, foi expedido o decreto número 3.361, proclamando o estado de guerra contra a Alemanha. E foi aí que se percebeu a situação abismal que se encontravam as forças militares brasileiras. O Brasil passou por uma grave crise econômica no início do século, e o governo optou pelo corte de gastos em diversos setores, especialmente no setor militar. A impressão durante aquele momento da história no Brasil era de que o mundo estava em paz e que os conflitos iriam diminuir em quantidade e intensidade, o oposto do que ocorreu. Foram poucos os governos que investiram consideravelmente, de alguma forma, nas forças militares do Brasil até 1917. O exército, então, estava com pouco efetivo, com baixo treinamento e níveis de operacionalidade. A Marinha de Guerra contava com uma frota que fora concebida em 1904 e cujo planejamento fora alterado em 1906. Nossos meios navais já eram considerados ultrapassados ainda para a Primeira Guerra Mundial, em que os navios de guerra mais modernos lutavam nas águas europeias. Assim, a ideia inicial foi de não participar do conflito diretamente, mantendo as forças disponíveis no país contra qualquer ataque ou levante interno. Mas logo a ideia foi alterada para um emprego limitado de forças militares no conflito. Em uma reunião da Comissão Interaliada realizada em Paris em novembro de 1917, o Brasil ofereceu que a Marinha participasse de algumas unidades navais que combatiam na Europa, o que foi aceito pela Inglaterra, que requisitou destroyers e cruzadores ligeiros, exatamente o tipo do cruzador Bahia e Rio Grande do Sul, para ficarem sob o comando de um oficial inglês. Também foi acordado que oficiais brasileiros iriam ser treinados como aviadores na Inglaterra e que seria enviada uma missão médica militar para auxiliar nas enormes baixas que não paravam de chegar na guerra de trincheiras. De maneira rápida, o Brasil teria que se esforçar para cumprir com suas promessas perante os seus novos aliados. Com uma marinha mal preparada, um exército que tentava se reorganizar, uma doença mortal se espalhando pelo mundo todo e milhares de homens sendo mutilados ou mortos diariamente, o nosso país, o mais poderoso da América do Sul, entrou de cabeça no maior conflito da humanidade até aquele momento. E na parte 2 deste vídeo, na semana que vem, vamos conhecer a efetiva participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial.